Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no programa da Rádio AMS. Você está na Rádio AMS, a rádio da família, a rádio da notícia, a rádio da música. Aqui você tem uma diversidade, você já sabe disso, né? E no sábado, às 14 horas, é o nosso compromisso estar aqui com você com a Hora da Cidadania, uma reflexão, uma hora de reflexão sobre temas que afetam você, afetam o seu presente, afetam o seu futuro, afetam a sua família. Porque tudo aquilo que afeta você, afeta a sua família. Você já pensou nisso? Tem muita coisa que afeta só você, mas tem coisa que afeta você e sua família, porque você tem vários elásticos, né? Você tem dependentes. Você tem dependentes, pessoas que dependem de você, pessoas que estão ligadas em você como um elástico, né? E se qualquer coisa que acontece com você, vai mexer nesse elástico aí, vai mexer com as pessoas. Por isso que o direito previdenciário, ele existe, né? Por isso que a previdência existe. Aqui a gente fala muito questões relacionadas à previdência social pela sua importância, né? Pela sua importância, porque a previdência, a previdência social o que ela é? É você pensar para frente. É você pensar o que vai acontecer lá na frente, que é a sua aposentadoria. Muita gente pensa na aposentadoria, mas esquece que desse ponto aqui que você está até chegar na aposentadoria, pode ocorrer o quê? Por exemplo, uma doença. Pode acontecer de você ficar doente e não poder trabalhar. Então, seria o caso do auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença. Pode acontecer que ocorra um infortúnio mais grave, um acidente de qualquer natureza, ou uma grave doença. E aí o que acontece? É caso de aposentadoria por incapacidade total e permanente. A antiga aposentadoria por invalidez. Pode acontecer um negócio muito mais grave, muito mais triste, que você venha a morrer. E aí o que acontece? Aí vai gerar uma pensão por morte para os dependentes. Por isso que eu digo que tudo que afeta você na área da Previdência afeta a sua família. Se você ficar doente, afeta a sua família. Se você ficar incapacitado, afeta a sua família. Se você faltar, afeta a sua família. E se você chega lá no final, na hora da aposentadoria, também vai afetar a sua família. Porque em relação ao valor que você vai ganhar, pode ser que você se torne mais dependente, aí vai invertendo, né? Hoje você tem dependente e daqui a um pouco você vira dependente de alguém. Tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser pensado e tudo isso faz parte da previdência. E o que você tem que ser? Você tem que ser previdente. Você tem que ser previdente, que é aquele que pensa lá na frente e toma atitude, porque o cara que é imprevidente é o cara que não dá bola para isso. É o cara que ele não fica pensando, né, como garantir o seu futuro sem depender dos outros. Isso que é aposentadoria. Isso que é você pensar ali essas questões, tá? Então, por isso que a gente aqui nessa hora, na hora da cidadania, que tem a ver com previdência, tem a ver com direitos, cidadania tem a ver com cidadão, tem a ver com seu relacionamento com o Estado, tem a ver com lei, e a gente trabalha muito isso aqui, sempre na ótica, né? A gente sempre fala aqui um pouco na ótica do guerreiro, na hora do guerreiro. A gente sempre fala na ótica do vigilante, tem coisa que a gente fala só para vigilante aqui, tem coisa que a gente fala para o vigilante, mas serve para quem não é vigilante, né? E tem assuntos que são muito específicos para o vigilante, tá? Então, hoje nós vamos começar falando uma coisa que, a vez passada, nós estávamos com uma expectativa grande pra caramba, que foi o que não aconteceu. O que não aconteceu? O tema 1031 estava em pauta no julgamento, mas acabou não sendo julgado. E muita gente ficou muito triste, muita gente ficou indignado, muitos guerreiros ficaram puto da cara aí, dizendo, meu Deus, os caras lá estão conjuminando contra os vigilantes. Primeiro foi um hacker, depois a ministra Suzete pediu vistas e coisa e tal. E eu sempre digo, calma, não deixe a emoção falar mais alto. O guerreiro, guerreira, vigilante, ele é um profissional diferenciado. Por quê? Porque para ele trabalhar, ele tem que passar por uma avaliação psicológica básica, que é exatamente para indicar se ele tem capacidade de trabalhar situações limites, porque o vigilante vai trabalhar situações limites e vai
nessas situações limites que ele vai enfrentar, ele vai ter um controle emocional. Controle emocional para quê? Porque sempre quando ocorre um fato que nos provoca emoções, emoção positiva, negativa, raiva, né? Ou nos emocionam, nos causam tristeza, né? Nos causam transtorno, nos causam indignação, sentimentos, todos os fatos ocorrem e elas provocam na gente sentimentos, né? É o caso do que aconteceu lá com o vigilante, lá com o fato que ocorreu lá no Carrefour, lá em Porto Alegre. É um fato que causa emoções, diversas emoções nas pessoas, né? Pessoas, tem umas que ficam sensibilizadas, ficam indignadas, né? Outras têm um sentimento de conjuminação com o fato que aconteceu. Enfim, são fatos que os fatos causam e a gente tem que fazer sempre porque a gente tem que respirar e não deixar a emoção. Por quê? Porque a primeira reação do ser humano sempre é o lado emocional. E sempre o lado emocional ele é mais rápido que o racional. Sempre quando acontece um fato para você racionalizar em cima, para você pensar, você tem um delay, tem um atraso em relação ao emocional. Sempre o que vai bater mais rápido é a emoção. O coração vai acelerar mais rápido, vai causar uma emoção. Pode ser a emoção do medo, pode ser a emoção de, né? No caso, estou falando do vigilante que está em serviço, por exemplo, escutou um barulho, o coraçãozinho dele vai bater mais rápido, vai entrar uma adrenalina antes que ele pense qualquer coisa. Antes que ele pense, cara, qual é esse barulho, como é que eu vou me deslocar, qual é o procedimento que eu vou realizar, né? Então causa sempre a primeira emoção que vai gerar um certo temor, um certo medo, para depois ele racionalizar e entender o procedimento que ele vai fazer de forma segura, né? E assim é que deve ser. Então os fatos que ocorrem, a gente sempre tem o vigilante, todo mundo, mas o vigilante por ser o diferenciado no sentido do seu trabalho, ele deve sempre fazer um foco racional, não emocional, é racional. Porque quando você emociona, você já perde a razão, você já pré-julga, né? Quando você quer ajudar, quando você quer analisar um fato, você não pode ter julgamento. Você não pode ter julgamento, você já não pode tomar posição. Essa é a ideia. Vamos analisar racionalmente quais são os elementos racionais que existem ali, né? Extrair daquele fato os elementos racionais. Então, o julgamento do tema 1031 não ocorreu. Por quê? Vamos analisar por que ele não ocorreu. Ele não ocorreu porque a pauta, aí a gente precisa explicar, né? O tema 1031 está na pauta? Está na pauta. Então só no fato dele estar na pauta já é muito bom. Porque se ele não estivesse na pauta, ele não corria risco de ser julgado. E aí o que ocorre? As sessões, elas são feitas a cada 15 dias. Então a próxima é dia 9, vai ser a última do ano, dia 9 de dezembro. Então dia 9 de dezembro nós temos um encontro marcado às 13 horas e 45 minutos. Nós vamos estar acompanhando o julgamento do tema 1031. E tem possibilidade dele entrar em pauta? Tem. Sabe por quê? Porque o ministro Napoleão, que é o relator do tema 1031, ele vai se aposentar, ele não vai voltar. Ou seja, em 2021, ele não vai estar presente, tá certo? E o ministro Napoleão está sendo homenageado, no sentido que os processos dele sejam julgados, né? Que o processo dele evoluam, tá certo? Que o processo dele, claro que eles não vão conseguir julgar, eles não vão conseguir julgar todos os processos. Eles não vão conseguir julgar todos os processos, mas eles vão tentar, né? Eles vão tentar julgar todos os processos. E o que foi feito agora no dia 25? Julgaram muita coisa. Tanto que o doutor Fernando, que é o advogado que defende lá um dos 3 processos que estão afetados, que vão ser julgados e vai dar o efeito repetitivo, já estava presente na sala. Ele estava já na sala online, vamos dizer assim, né, do STJ, porque poderia a qualquer momento entrar o julgamento do tema 1031, tá? E não foi, mas eles limparam o trecho. Então significa que na próxima, por ser, veja bem, por ser o tema 1031 um julgamento de repercussão, tema 1031 é de repercussão, é de efeito repetitivo, eu não tenho dúvida
que em homenagem ao Napoleão, ao ministro Napoleão que vai se aposentar, eles vão julgar esse processo. Eles vão colocar ele em pauta, porque ele é de repercussão, ele não vai voltar. Então, eles vão encerrar esse julgamento ali para passar a fase, tá? Então, tem uma boa opção. E aí só foi julgado os processos dele. Então, ele falou muito. Inclusive, foi feito julgamentos importantes no dia 25, né? Então, julgamentos assim muito relevantes, importantes, muito mesmo, né? E então, o que acontece? Não foi julgado. Agora, deixa eu dizer para você. Agora, com o julgamento do prazo do dia 9, vai ser julgado dia 9, vamos considerar que, vamos responder uma pergunta já que foi enviada, que foi referente a um vigilante aqui, o Aristides Nunes Costa, que enviou uma pergunta aí, que já está nos nossos comentários do vídeo. Ele mandou a pergunta dizendo assim: agora com o adiamento do julgamento do tema 1031, considerando que ele possa ser julgado no dia 9, como é que fica agora os prazos para gerar os efeitos? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Assim. Ou seja, vai ser julgado dia 9, e aí quando é que vai dar o efeito? Boa pergunta. Então, olha bem, o julgamento do tema 1031, ele vai ocorrer lá no dia 9, e aí começa a correr o prazo para ser publicado. Então, qualquer coisa que ocorra na Justiça tem que ter uma publicação no Diário Oficial da União, tá? Tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Então, tem uma fila para ser publicado que leva 20 dias a um mês. Como dia 18, na outra sexta-feira, vai entrar em recesso o tribunal, entra em recesso a Justiça, então muito provavelmente, é quase certo que não vai ser publicado esse ano. Vai ser publicado quando? Aí entra em recesso dia 18, volta dia 6 de janeiro, só que fica com os prazos suspensos até 30 de janeiro. Então, janeiro a gente tem que tirar fora. A gente tem que considerar, a gente tem que considerar somente fevereiro. Então, isso vai ser publicado em fevereiro. Vai ser publicado em fevereiro e não sabemos também a data que vai ser publicado, mas vamos imaginar que seja lá para o dia 20 de fevereiro, tá? Vamos dar um mês aqui, porque vai ter muita coisa. Então, fevereiro você esquece. Aí, quando é publicado, começa a correr o prazo de 5 dias úteis para os embargos de declaração que com certeza o INSS vai fazer, com certeza o doutor Fernando lá, que é o processo, ele vai fazer, porque sempre fica um ponto obscuro, sempre fica um ponto que precisa ser melhor esclarecido, que é às vezes uma contradição, um ponto contraditório. Então o embargo de declaração é um recurso também muito rápido, e esse embargo de declaração ele tem que ser julgado também numa sessão. Mas é na próxima sessão, não demora muito não, porque os embargos de declaração, o prazo é de 5 dias, então na próxima sessão ele já é julgado o processo, tá? Mas vamos considerar que entre março, abril. Então eu digo assim, que no primeiro trimestre de 2021, desconsiderando janeiro, nós vamos contar fevereiro, março, abril. Então no primeiro trimestre que vai desenrolar, e vamos dizer que os efeitos vai ser de abril para frente. Então você que tem processo na Justiça do tema 1031, que está aguardando, está parado, está sobrestado, aguardando o tema 1031, deve estar muito ansioso, deve estar muito nervoso, deve estar puto da vida, deve estar bem louco aí, né? Aguardando esse negócio, porque isso aí vai definir a sua aposentadoria. Às vezes você pode estar desempregado, às vezes está trabalhando num posto de serviço que agora, por causa da pandemia, corre muito risco, muitas questões, envolve, né? Eu sei como é que é, a aposentadoria sempre é um fator que mexe com as pessoas, né? E então é muito importante que você entenda que os efeitos vão ser só a partir de abril. Então já se organiza ali e tal. Então, respondendo a pergunta, a gente respondeu lá do Aristides, então, cara, é abril para frente que vai dar o efeito do julgamento dessa decisão. Agora tem um detalhe seguinte, o que você pode já ir fazendo? O que você já pode ir fazendo antes? Não precisa esperar
não precisa esperar, não precisa ficar esperando o julgamento. O que você já pode fazer? Então, vou falar aqui, o que você já pode fazer? Você já pode ir, vou falar primeiro para quem está com processo na justiça. Você tem processo na justiça, o que você pode já ir fazendo para não esperar o resultado do tema 1031? Então, você pode ir fazendo o quê? Primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, é ver qual é o valor da sua aposentadoria. E você vai ver isso falando com o seu advogado, falando com a sua advogada, para verificar lá quando que você deu a entrada no seu benefício, tem a data de entrada do requerimento, porque é muito importante isso. Você vai ver lá na sua data que você deu a entrada qual que seria o valor do seu benefício. Você sabendo o valor do seu benefício lá, você vai responder a segunda pergunta: quanto você tem de valores atrasados a receber? Então você pega e multiplica o valor que seria a sua aposentadoria lá na data de entrada do requerimento e multiplica pelo número de meses que você está esperando. E pode fazer já uma projeção lá para abril, maio, junho, conforme é a situação, conforme onde está o seu processo. Então você vai saber a data de entrada do requerimento, você vai saber o valor do seu benefício, você vai saber o valor os valores atrasados que você tem para receber. Aí você já pode descontar os 30% do advogado que você vai pagar, que geralmente é 30%, e aí você já sabe o valor que você vai receber. Aí você pode também fazer a pergunta, quando que você vai receber esse valor? Então, se esse valor for abaixo de 60 salários mínimos, você vai receber com 90 dias depois que tu faz a execução do processo. E tu pode já perguntar para o seu advogado, projetando abril, em quanto tempo você vai chegar no ponto de executar o seu processo. Então, isso é importante para você poder, essas informações, você veja que são muitas informações, para você fazer o quê? Um planejamento financeiro. Não é um planejamento previdenciário, é um planejamento financeiro. Primeira coisa, esse valor que você vai receber, você tem que entender que, você já vai perceber isso, que o valor que ele começou lá na data que você deu a entrar no requerimento, ele já teve uma perda comparando com o valor do salário mínimo. Então lá ele já valia 2 salários mínimos. Hoje ele já não vale mais 2 salários mínimos. O que significa isso? Que conforme passa o tempo, você vai perdendo o poder aquisitivo. Tá? E o destino dele é chegar em salário mínimo. Então você tem que fazer algo, você tem que fazer alguma coisa para poder compensar, para você se manter no mesmo nível de consumo, no mesmo poder de compra que você tinha de quando você se aposentou, porque a sua vida está organizada nesse valor que você recebe, né? Agora que você está em atividade. Então é o mesmo valor que você recebe agora. Agora a tua vida está organizada em torno de R$2.000. E a gente sabe que muitas vezes a gente já gasta mais que os R$2.000. Então é importante você ter muito presente isso para você poder organizar fazer um planejamento financeiro, para você aprender sobre isso, para você falar, para você ler, para você estudar, para você ir atrás de informação, para você ver o que você vai fazer para você não desperdiçar esse valor acumulado que você vai receber, para você não botar fora, para você não gastar, para você não consumir ele em bens de consumo, quando você deveria investir em bens que vão fazer com que isso renda, que você tenha uma receita passiva, que é uma coisa, vamos imaginar, se você pegar e fazer uma aplicação, por menor que seja, ele vai te dar uma renda passiva. Você não precisa fazer nada para ir lá pegar aquela renda que vai render todo mês. Você vai dizer assim, a tentação que a gente tem é sair gastando, comprando carro, comprando não sei o quê. Então, a gente tem que pensar, eu já estou falando aqui de questão de planejamento financeiro. A gente tem que usar o recurso para não gerar passivo. A gente tem que ter um ativo. O dinheiro tem que ser um ativo. Por menor que seja, ele tem que ser um ativo. Se você fazer uma aplicação mínima, você vai ter um resultado mínimo, mas você vai ter. Se você gastar ele, por exemplo, num veículo, né, ou alguma outra coisa que seja só um bem de consumo, que vai ser um passivo, porque ele não vai gerar mais nada, né? O carro, por exemplo, ele é um passivo, porque além de ele não te render mais nada, ele vai ainda te causar prejuízo. Você vai ter que
Você vai ter que ficar consumindo ainda combustível, manutenção, vai ter que pagar IPVA, licenciamento, vai ter que, né? Então, ou seja, ele vai roubando ainda a tua energia. Então, isso é muito importante você fazer. Por que é importante você pensar isso aqui? Porque lá na frente, agora você ainda pode continuar trabalhando. Você pode trabalhar em outra coisa. Você vai manter a renda que você tem, aquela mensal, você pode se orientar para ter. Então você vai ter um acréscimo de receita naquele valor teu. E se você dá um pouco, vamos imaginar o vigilante, ganha R$ 2.000, vai ganhar R$ 2.000 de aposentadoria, ele vai ter uma receita de 4.000. Se ele refazer os gastos deles e começar a gastar para 4.000, o que vai acontecer? Quando chegar lá na frente, a aposentadoria não vai estar valendo os 2.000, ele não vai ganhar mais os 2.000 que poderia estar ganhando, porque não vai poder mais trabalhar efetivamente, e vai sobrar o quê? A única receita dele vai ser aquela oriunda do INSS, o que é muito ruim, porque ela vai caindo, ela não vai conseguir suprir as suas necessidades, porque conforme vai passando a idade e você vai chegando na terceira idade, significa que você vai aumentar as suas despesas, as suas necessidades, que pode ser com remédio, pode ser com médico, pode ser com tratamento, pode ser com alimentação diferenciada, pode ser com outras circunstâncias que são próprias da terceira idade e que isso ninguém vai escapar, não tem como escapar. E o que acontece? A receita do INSS ela não vai acompanhar esse aumento. Então você precisa, no mínimo, de manter o que você tem hoje. Como é que você faz isso? Você vai ter na sua única vez na sua vida um valor acumulado. Esse valor acumulado, que é uma poupança forçada, ele pode ser o teu trampolim, ele pode ser o mecanismo, ele pode ser tua verba de guerra, né? Pode ser tua verba emergencial, pode ser a verba aquela que vai alavancar, que vai fazer com que você mantenha o mesmo nível. Isso é sério que eu estou falando. Eu peço a sua atenção para você racionalizar isso aqui, né? Racionalizar isso aqui, porque isso é uma das características da pessoa que é previdente. É pensar como é que ela vai chegar lá na frente e em que condições ela vai chegar. E você deve hoje pensar o seu amanhã. Hoje é pensar o amanhã. Isso é ser previdente, isso é uma atitude previdente, previdenciário, tá certo? Então, por isso que a gente bate muito nisso, que quando o vigilante quando o trabalhador faz o seu pedido de aposentadoria no INSS, o INSS demora para despachar, ou quando tem que fazer algum processo na justiça, por incrível que pareça, ele também gera, esse pedido de aposentadoria, ele gera uma oportunidade de ele ter algo que ele não consegue fazer durante a sua vida de trabalho, que é ter uma poupança, que é poupar. Ninguém consegue poupar 30% do que ganha. O certo seria você poupar 30% do que você ganha para você ter um montante que se chama de verba de guerra, que é aquela verba que você vai utilizar para enfrentar os infortúnios. Qual é o infortúnio? O infortúnio do desemprego, o infortúnio de uma doença, de um acidente, de algo que é imprevisto, que vai demandar um recurso para você poder fazer um enfrentamento daquela situação, né? Então, é o plano B, ou seja, você ter um colchão para você poder suportar ali as adversidades que acontecem. Então, no normal, o trabalhador, ele não consegue fazer isso porque não sobra nada, né? Então, ele não tem uma dificuldade enorme de selecionar no que ele gasta, tem uma dificuldade enorme de selecionar, de ter poupar minimamente, nem que seja 10%. Então, as pessoas... Outra, porque também não existe essa cultura. Não existe essa cultura previdenciária e não existe a cultura também de planejamento financeiro. Não existe uma educação financeira. Você não aprende isso na escola, você não aprende isso lá na faculdade, você não aprende isso na família, né? O pai não ensina isso, a mãe não ensina, porque não é da nossa cultura. Tem outras culturas, outros países, outras nações que têm esse fator de poupar na cultura, né?
de poupar, de preservar, de guardar, de cuidar ali, de ter. Não. A geração, principalmente essa geração mais atual agora, ela vai rodando, ela vai indo e não pensa que vai acontecer alguma coisa. E acontece. Pode ter certeza que acontece. Então, você que tem processo na justiça, você tem muita coisa para fazer. Esse tempo da demora do julgamento do tema 1031, ele é o tempo que você tem para se preparar e responder essas perguntas que eu fiz antes. Qual é a data de entrada do teu requerimento, qual é o valor da sua aposentadoria, qual é o valor que você vai gerar de valores atrasados, quanto que tu vai pagar para o seu advogado, quanto é que vai sobrar líquido para você, qual é a proximidade que você vai conseguir fazer a execução da implantação do benefício, os valores atrasados. E principalmente, se passar de 60 salários mínimos, você vai receber só em precatório. Então, quando é que você vai entrar nesse precatório? E então só isso é uma coisa que você tem que falar lá com o seu advogado, falar com a sua advogada. Eu indico também que você pergunte o que vai ser a sentença, porque a sentença lá foi pedido que você tem direito de continuar trabalhando na mesma função, porque aí você vai enfrentar o tema 709. O tema 709 está dizendo o quê? O INSS já está aplicando isso, os juízes já estão aplicando. Quando você vai pedir a implantação do benefício, o juiz vai pedir efetivamente que seja demonstrado o afastamento do trabalho, né, perante o INSS. Então, você já tem que ir planejando isso também. Ou seja, a possibilidade de você não permanecer trabalhando como vigilante. Então, você tem condição de negociar com a sua empresa para você passar para uma outra área, para você passar para uma outra função? Se você não tem, qual é o plano B? Você ir para migrar para uma outra atividade? Você fazer uma transição de carreira? Ou seja, você veja que tem muita coisa para ser pensada e não só ficar sentadinho de braços cruzados esperando o bendito, o abençoado do tema 1031 ser julgado. Não, você está fazendo o quê? O que você está se preparando para as coisas, para os efeitos que vão ocorrer? Então você tem que fazer esse pensamento. Você que tem processo na justiça, você tem que fazer esse aspecto. Agora, para você que está com processo no INSS, o que você vai fazer para você que está com processo no INSS? Você tem que pensar, como é que vai acontecer a tua vida? O efeito 1031 não vai dar nenhum reflexo na via administrativa, porque o INSS não está nem aí. O INSS não está nem aí para o tema 1031, certo? Vai continuar negando os períodos de vigilante como especial. E você vai ter que entrar com o processo na justiça. A boa notícia é que vai ser rápido, porque o INSS, a Previdência Social não tem como fazer recurso. Então, saiu a negativa do INSS, você faz o processo administrativo, aí não vai demorar nada, porque o juiz já vai aplicar o tema 1031, o INSS pode até fazer um recurso, mas esse recurso não vai ser aceito, tá certo? Então vai ficar muito tranquilo essa parte. O que você deve fazer? A mesma coisa que eu disse antes ali, né? Você deve se preocupar com o tema 709. Você deve analisar se é interessante, de repente, você fazer o processo judicial logo em seguida que você receber a negativa da Previdência Social, porque você sabia que você pode ficar, você deu entrada e foi negado, tá? Vai vir a negativa. Aí você pensa assim, mas eu preciso continuar trabalhando. Então você não precisa entrar logo com o processo judicial. Você pode ficar com a negativa, porque sempre você vai ganhar da data que você deu entrada no pedido administrativo. Então você tem um tempo para isso. Você sempre vai ganhar os últimos 5 anos. Então eu diria que você tem 5 anos, vamos dizer assim, para você entrar com processo na justiça. Você não vai deixar passar os 5 anos, porque se você deixar passar 5 anos, você pode assim, 4 anos, porque é o que acontece, 4 anos você recebe valores atrasados, né? 5 anos, você não pode deixar passar mais que 5. Porque quando você entra com processo na justiça, por mais que ele demore ali, como ele vai ser rápido, ele não vai ter recurso e coisa e tal. Então, você tem 4 anos para poder reorganizar.
e sabendo que vai ter valores atrasados para receber. Eu estou dando aqui uma alternativa, né? Estou dando aqui uma possibilidade, que aí precisa cada caso ser analisado. Isso tudo que eu estou falando aqui já é em relação ao tema 709. Por que você vai esperar? Para não sofrer o impacto do tema 709. Porque você tem que permanecer trabalhando. Então você pode fazer um planejamento financeiro da teu pedido da aposentadoria, tá? Então isso é o que você pode fazer. Outra questão que pode ser feita, tanto quem tem um processo judicial, quanto quem está com o processo administrativo, é pensar o seguinte, é já verificar um novo PPP, pedir um novo LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, mas vai pedir o PPP. Para quê? Para já informar o INSS que a tua situação não é igual àquela de quando você pediu o seu pedido de aposentadoria, né? Por que isso? Porque aí você já inibe o INSS de notificar a empresa pela extinção do seu contrato de trabalho, inibe já do INSS te notificar para você se afastar e inibe também que ele possa, se você permaneceu trabalhando enquanto estava com o processo na justiça, por meio de uma tutela antecipada, que ele notifique você a devolver os valores, tá? Devolver os valores é uma coisa bastante complicada, porque inclusive tem um julgamento do tema lá no STJ, que vai decidir se você tem que devolver o dinheiro que foi recebido por meio de tutela antecipada ou não. Então isso aqui é uma coisa que o INSS, se ele for te cobrar agora, não pode, porque você vai ter que ajuizar uma negativa e esperar que seja aguardado esse julgamento lá, que vai estar sobre o Estado. Quando a discussão for sobre isso, vai estar sobre o Estado aguardando esse outro julgamento. Que é julgamento para tudo quanto é lado, né? Tudo virou julgamento. Então, tudo virou tema, né? Então, está prestando atenção? Muito sério. Se você está com o processo do INSS, você já pode ir pensando como é que você vai se defender do tema 709. Você acredita, tem vigilante que já completou o tempo de 25 anos e não deu entrada, está esperando o julgamento do tema 1031. Está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. Eu acabo de falar aqui que o pedido de aposentadoria do trabalhador é também uma oportunidade que ele está gerando de acumular valores que, se bem investidos, se bem programados, bem planejados, podem ser a sua salvação para ele mudar de vida, para ele mudar, para ele alterar a qualidade, para ele subir alguns graus na sua condição de vida, no sentido do quê? De ele se organizar para lá na frente, quando efetivamente ele não puder mais trabalhar, ele não depender exclusivamente da receita, da renda, da aposentadoria do INSS. Porque é muito certo que essa aposentadoria vai estar muito próxima de salário mínimo quando chegar lá na frente. E pensa, se você já pedala hoje no valor que você ganha, imagina você pedalar com maiores necessidades, com maiores gastos que você vai ter, né? Pedalar com o valor de um salário mínimo. Pensa você pedalando hoje com o valor de salário mínimo. Ia funcionar? Não vai funcionar. Se não funciona hoje, não vai funcionar lá na frente, porque você vai ter ainda muito mais peso para carregar. Tu vai ter muito mais coisas onde você gastar, você vai ter mais necessidades. Você não vai ter, talvez, dependentes de você, mas você, por si mesmo, já vai precisar de ter mais recurso para ter uma condição de vida adequada, né? Então você tem que pensar isso. Isso aí é muito importante, muito, muito, muito importante, legal? E para você que não fechou nem o tempo da aposentadoria até na data de 25 de dezembro de 2019, porque foi lá, 25, eu estou ficando louco, até a data 12 de 11 de 2019. Até 12 de 11 de 2019 foi quando começou a vigorar a nova Previdência Social. Então, tudo que você tem que fechar é até a data de 12 de 11 de 2019. Fechou 25 anos até lá? Fechou 35? Fechou até lá? Então, tudo você tem que raciocinar ali. Olha bem, se você não fechou os 25, o que te resta? Resta você verificar o quanto de tempo você tem para você tentar ver tempo especial, tempo comum. Você tem que converter o seu tempo de especial
converter para o tempo comum, para poder somar com o tempo comum que você tem, para ver se fecha os 35 anos na data de 12 de 11 de 2019, para você escapar da cruel, da desumana, da terrível nova Previdência Social que está vigorando hoje. E é terrível, muito, muito terrível. Tá? Pedrosa, muita gente pergunta, vale a pena eu pegar a aposentadoria? Vamos tomar uma aguinha? Vale a pena eu pegar a aposentadoria comum? Vale a pena pegar a aposentadoria comum? Ou eu aguardo para ver se eu me enquadro numa regra de transição? Olha, a regra de transição melhor que tem depois é a regra do pedágio de 50%. 50% do tempo que faltaria para você fechar os 35 anos, aonde tem a aplicação do fator previdenciário. E vai pegar sempre a média 100% da média das contribuições contadas desde julho de 94. Então, é melhor você pegar antes, porque o que acontece antes? Não tem o pedágio 50% e também é feito na base das 80 melhores contribuições e aplica o fator previdenciário, mas na base das 80 melhores contribuições. Depois é aplicado na base dos 100%, sem descartar as menores. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que parar e verificar todo o tempo possível que você tem para somar. Tem período rural contado desde os 10 anos, tem período que você trabalhou como trabalhador assalariado, se for canavieiro, se for na cana, cortador de cana, também dá para obrigar pelo especial. Você tem que verificar se você foi autônomo, se você foi contribuinte individual, se trabalhou sem período de ter carteira. Ou seja, tem que verificar todas as possibilidades que você tenha para poder reunir tempo ou fração de tempo para ver se tu chega nos 35 anos de contribuição até a data do 11, que eu não tenho dúvida que é melhor. Não tenho dúvida que é melhor. Por que que não é? Porque pode ser que você vai, comparando com a especial, é claro que vai dar uma diferença. Só que é aí que eu digo que você vai começar a gerar valores financeiros desde quando você faz o pedido. O INSS vai demorar para despachar, depois tu vai ter que fazer um processo judicial ainda que vai ser rápido, mas vai ter uma demora. E essa demora faz com que você acumule um valor que vai compensar a diferença. Mesmo porque se você não conseguiu completar 25 anos até na data de 12 de 11 de 2019, acabou. Acabou porque o que vem depois sempre vai fazer com que você ganhe menos. Você vai trabalhar mais, vai contribuir mais, vai ganhar menos. A não ser que você pretenda trabalhar, contribuir mais do que 40 anos. Se você for contribuir mais do que 40 anos, aí você vai ganhar 100%. 100% de todas as suas contribuições contadas desde julho de 94. É a única condição na nova Previdência, nova cruel e desumana Previdência Social, que você tem a possibilidade de ganhar. Então você imagina o tanto que você tem de tempo de contribuição e você evoluir para ver se você tem a idade. Então aí você já vê se vale a pena ou não. Né? Você já consegue projetar, já vê, cara, eu consigo chegar lá e vou me orientar por isso aí. Aí beleza, aí não tem. Aí você se joga e vai embora. Tá? Então, é isso que você tem que fazer. É juntar todo o tempo para ver se fecha os 35 anos. Não fechou a aposentadoria especial, então você converte o tempo de vigilante que você tem para comum e vamos verificar aí quanto tempo falta para você fechar os 35 anos. Se não fechar, aí não tem jeito, aí tem que fazer uma análise para ver em qual regra de transição você vai se enquadrar. Legal? Em qual regra de transição você vai se enquadrar nessa situação. Beleza? Muito bem, vamos agora analisar outros aspectos aqui, vamos ver se tem algumas dúvidas para a gente responder para a galera, né? E vamos responder algumas dúvidas, que nós já estamos chegando aí quase, meu Deus, já passou 40 minutos aí do nosso programa, e estamos aqui firme e forte aqui com você me acompanhando, sou muito grato pela sua companhia, muito grato pela sua companhia aqui, pela sua atenção, pelo seu prestígio.
Vamos entrar aqui então na sessão de responder perguntas. E aí tem o José Gonzaga Neto, ele não disse de onde que ele é, o guerreiro aí. Falou que tem 54 anos e 27 anos de vigilante. Já entrei na justiça, as papeladas já foram protocoladas. Se não for aprovado a aposentadoria especial, eu corro risco de perder a causa? Essa é a pergunta do José Gonzaga, o guerreiro. Não, José Gonzaga, não, você não tem, esse risco, você não está correndo esse risco de perder a causa, sabe por quê? Porque o julgamento do tema da 31, o que efetivamente ele vai decidir? Ele vai decidir se o tema de fundo do julgamento do tema da 31 é a periculosidade. E o tema 534, julgado pelo STJ lá em 2017, já reconheceu a possibilidade da periculosidade ser um fator para efeitos previdenciários para reconhecer a aposentadoria especial. No caso lá do tema 534, que foi julgado lá em 2017, reconheceu o agente nocivo a eletricidades para efeito dos eletricitários que trabalham acima de 250 volts. Então, ele já afirmou, em efeito repetitivo, a possibilidade de se reconhecer a periculosidade. Legal? Agora, a periculosidade especificamente é do vigilante. Então, a questão toda que está lá posta é que se a periculosidade do vigilante está no uso de arma de fogo ou não. E, obviamente, que não. Então, inclusive, o relator já fez isso, já relatou que é possível reconhecer a periculosidade mesmo com uso de arma de fogo ou não, tá? Sem com uso de arma de fogo ou não. Então, é isso que vai ser reconhecido lá no tema 1031. E eu não tenho dúvida que vai ser julgado favorável, já tenho 4 votos a favor, e vai ser unânime, não vai ter voto divergente ali não, tá? Então pode ficar tranquilo, José, que você já pode passar a fase, tá? Se você já deu entrada na papelada, se você não diz aqui se foi na justiça ou não, mas se foi no INSS, vai acontecer que o INSS vai negar e você vai ter que entrar com um processo judicial, tá? Mas vai ser bastante rápido, certo? Aí tem aqui o pastor Oséias Gama, tá? Pastor Oséias, que é pastor, deve ser pastor o fera, né? Ele diz, Pedrosa, Deus te abençoe, guerreiro, né? Ele está me chamando aqui de guerreiro, maravilha, né? Então, pastor Oséias Gomes, um abraço para você aí, um abraço para tu e, cara, Deus abençoe a todos nós que somos seres da luz aí, que estamos batalhando, somos guerreiros, trabalhando, temos família, né? Deus abençoe a toda essa massa de vigilantes por esse Brasilzão, por esse mundão todo aí, que arrisca a sua vida todo dia nessa jornada de trabalho e cumprindo a função de impedir e inibir a ação criminosa. Aí tem o Leonardo Ferreira, que diz que tem 25 anos de vigilante, o processo pelo INSS foi negado. Nesse caso, posso entrar com o pedido da aposentadoria especial? Leonardo Ferreira, pode sim, Leonardo. O INSS já negou, você pode entrar com o teu processo judicial. Agora, no primeiro momento, ele vai ficar sobrestado. Mas em seguidinha, com o tema 1031, o que vai acontecer? O juiz de cara já vai aplicar o tema 1031 nele, tá? Então, o juiz já vai aplicar. Então, vai ser um processo relativamente muito rápido, tá? Então, você não precisa perder tempo, não. Agora, tem um detalhe seguinte, você pode dar um pouco verificar o seguinte, se você tem que imaginar que vai dar o tema 709 que você vai ter que se afastar. Então, se você, analisando, se você planejar na sua organização ali, na sua estratégia, você considerar que é muito mais vantajoso você continuar trabalhando, você não precisa fazer nada. Esse processo que você tem no INSS negado é um cheque em branco, vamos dizer assim, é um cheque que você tem na sua mão. Você pode cobrar esse cheque a qualquer hora. Então, todo mês que passa, você está gerando valores atrasados do pedido que você fez. E aí você vai dar entrada no processo judicial, certo? Você vai dar entrada no processo judicial e vai gerar os valores atrasados desde a data que você deu entrada no requerimento. Então, você pode aguardar um pouco para você dar um pouco, fazer esse processo judicial mais lá na frente. Não precisa ser necessariamente agora, mas isso, como eu disse, depende do seu planejamento, tá?
Se você tiver alguma dúvida aí, você pode entrar em contato com a minha equipe, independente de qualquer lugar que você esteja. Você vai entrar ali no canal Pedrosa Previdência, vai ter o link ali, né? E você vai se inscrever. Vai falar no WhatsApp aqui, vai falar. Aqui na rádio também tem no link, né? Você pode fazer isso, tá? Tem o Nilson Francisco que ele mandou dizendo assim, o guerreiro Nilson dizendo, tenho 6 anos de exército e 19 anos de vigilante e 45 de idade. Tenho direito na aposentadoria especial? E quando eu posso dar entrada? Então, Nilson, olha bem, você tem somente 19 anos de vigilante e tem 6 anos de exército. Então, a aposentadoria especial, você pode fazer a aposentadoria especial pela regra nova, e a regra nova está dizendo o quê? A regra nova está dizendo que você tem que ter sistema de pontos, 86 pontos. Hoje, estou dizendo o que está vigorando hoje, 86 pontos. É pegar a sua idade, somar com o tempo de contribuição que você tem, 25 anos desse tempo de contribuição tem que ser vigilante. Então, como você tem 19, você precisaria trabalhar mais 6 anos para ter os 25. Mas aí o que acontece? Você precisa ter também, juntando os dois, tem que fechar 86. Então, é bem fácil de fazer, você mesmo pode fazer essa conta, né? De você somar mais 6 anos, você vai ter o 25, e se você somar mais o 45, você vai ter 51. Então, você vai ter 51 e vai ter mais os 25, que tu vai ter 76. 76 anos. Aí você tem mais os 6 de exército, você tem 82. Então, faltaria mais 4. Faltaria mais 2, né? Porque faltaria mais 2 anos. Daqui a 6 anos, você precisa, sabe quanto tempo você vai levar para se aposentar? Daqui a 8 anos. Tá? Daqui a 8 anos, onde daria certo a sua condição. Tá? Porque você teria mais tempo, mais idade. Então, você tem 45 mais 8, você vai para 53. Né? Então, você pega 53 mais 8, você pega 53 ali, você vai somar 53, aí você tem mais os 19. Né? Você tem mais 8 que vai trabalhar, você vai ficar com 80. E aí você tem os 6 anos de exército, que vai fechar os 86. Tá? Então, mais 8 anos aonde daria a tua aposentadoria especial. Tá? Onde daria o tempo de você se aposentar. Tá? Agora, 19 vezes 1,4, se a gente for converter, você vai para 26,60. 26,60, na comum, mais 6 anos que você tem ali, seria para 32,5. Então, faltaria 3 anos ali para tu fechar a aposentadoria comum até a data de 12 de 11 de 2019. Eu pergunto se você não tem nenhum outro período de roça, você tem algum período de contribuinte individual, período de autônomo, algum outro período que você não contou para poder juntar. Tá bom, Nilson? Qualquer dúvida aí, entre em contato com a gente aí que a gente vai, né? A gente vai ver, tá legal? Tem o Irineu Antunes, ele falou que quanto tempo falta para mim? Eu tenho 48 anos e 15,9 de empresa comum e 12 de vigilante. Né? Então ele tem 16 anos aqui, então não vai fechar também, porque você tem 12 vezes, se a gente pegar o 12 e multiplicar, vai dar 16. Né? 16 mais praticamente 16 vai dar 32. Então faltaria 3 anos. 3 anos para efeitos de fechar na data de 12 de 11 de 2019, tá? Vamos ver se tem mais aqui uma pergunta. Tem aqui, tem aqui o Gilson Nascimento de Salvador, Bahia, cara, show de bola. Vamos responder o fera aqui que ele está nos acompanhando aí. O Gilson Nascimento, meu nome é Gilson, né? Salvador, Bahia. Ele tem 23 anos de vigilante, 1 de exército e 3 meses e 1 ano e 3 meses de comum, tá? Então, ele tem 23 anos de vigilante e 1 de exército. Então, o que vai acontecer com esse cara aqui? O que vai acontecer com esse guerreiro? A melhor indicação é multiplicar o 23 por 1,4, vai fechar 32, aí ele tem mais 1 ano de exército, já foi para 33, né? E mais 1 ano e 3 meses. Então, 33, meu Deus, então vai dar fechou os 34 e 9 meses. Então, teria que fazer bem certinho essa conta, Gilson, para você ver se você já valeria a pena, se você teve um período contribuinte ou como autônomo, para pagar essa diferencinha para fechar
os 35 anos ali, que vale muito a pena você fechar os 35 anos. Vale a pena fechar os 35 anos comum até a data de 12 de 11 de 2019, porque você vai ter um valor de cálculo melhor, tá certo? Vai fazer um valor de cálculo melhor, então vale a pena fazer essa jogada ali, tá? Vamos ver mais se a gente consegue ajudar mais alguém aqui. Deixa eu ver, o Lucimar Santos, o guerreiro Lucimar Santos também mandou uma questão aqui. Pedrosa, eu tenho 57 anos de trabalho. Ah, não, 57 anos. Não, 57 de trabalho, daí já está ferrado. Ele tem 57 anos, tá? O Fabiano mandou aqui, Pedrosa, você é o padrinho dos vigilantes, parabéns. Olha que louco, né? O Fabiano, muita gratidão pelo seu prestígio de estar nos ouvindo. O Fabiano não disse de onde que ele é. Lucimar Santos aqui, ele falou que tem 57 anos, 32 anos como vigilante, e ele pergunta se ele tem direito à aposentadoria especial. Cara, 32 anos de vigilante, eu não acredito, Lucimar, que você não fez o seu pedido ainda. Eu não acredito. Eu me recuso a acreditar que você não fez nenhum pedido, não fez pedido no INSS. Você está perdendo dinheiro na mesa. Você perdeu muito já. Veja bem, 32 menos 25, que você já poderia ter pedido, são 7 anos. Então você já perdeu 7 vezes 13. Você já perdeu 91 meses. Eu vou fazer de novo. São 7 vezes 13. Por que 13? Porque um ano tem 12, só que você tem que considerar o abono natalino, dá 91 meses. Se você fosse ganhar, vamos imaginar aqui, há 7 anos atrás, que desse a tua média, que o vigilante ganhava, né? Então, vezes R$ 1.500, você perdeu R$ 136.500, sem contar a correção. Se nós botar uma correção aqui pequenininha pra caramba, são 7, vamos considerar aqui 5 ao ano. Então você vai ter aqui mais 35%. Você perdeu R$ 184 mil. R$ 184 mil, que é aí que fica fácil de eu explicar o que eu estou dizendo. R$ 184 mil, você consegue reorganizar a sua vida. Você consegue replanejar ela. Você consegue alavancar ela. Porque só os R$ 184, se a gente for considerar hoje, né, que não dá nada, de 0,5 de aplicação, você vai ganhar R$ 920. Ou seja, R$ 920 ele complementa a perda que você vai ter, ou vai ter no valor da sua aposentadoria, e ele também mantém, no mínimo, que é 920 é quase próximo do salário mínimo, ele mantém você na faixa dos 2 salários mínimos, que é onde a sua vida está organizada, que é onde você vai conseguir manter a sua qualidade de vida. Então, meu amigo Lucimar Santos Pedrosa, 57 anos de trabalho, 32 anos como vigilante, tem direito à aposentadoria especial? Meu amigo, é claro que você tem direito, Lucimar. Então, corre, reunir a documentação e estancar essa perda de dinheiro que você está tendo todo mês aqui, para você recuperar isso, fazer seu pedido. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente aqui que a gente vai poder te ajudar. Legal? Então, muito bem. Vamos ver se tem mais algum guerreiro aqui. E você que está me ouvindo, você interpele os colegas. Interpele os colegas que você sabe que tem já bastante tempo de serviço, que já fechou, que já pode ter fechado. Interpele os colegas e pergunte. E qualquer coisa, diga, vá lá, vá assistir o canal do Pedrosa Previdência lá, que você vai ter a informação. Liga lá para o pessoal do Pedrosa, lá, entra em contato lá, mande o seu cálculo lá, para você não perder o seu direito, é tão difícil de você reunir as questões previdenciárias que quando a pessoa deixa passar o tempo que deveria já ter feito o pedido, fica perdendo dinheiro, né? Ou seja, não pode acontecer isso, isso é muito grave, e isso ocorre por uma coisa, por falta de informação, por desconhecimento, por ignorância, e ignorância não é um palavrão, não. A pessoa ignorar significa ela desconhece, todos nós somos ignorantes relacionados a alguma coisa. Eu ignoro, sou ignorante em muita coisa, né?
aquilo que você não conhece, que você não domina, e ninguém domina tudo, ninguém conhece tudo, né? Cada um conhece um pouco de cada coisa e junto a gente a gente aprende. Então, você tem a função, você que conhece como é que funciona, você tem a obrigação de ajudar as pessoas, que é o quê? Interpelando elas a respeito dos direitos, orientando ela no sentido que ela efetivamente vá atrás daquilo que é dela e ela comece a receber e modifique a sua vida. Legal? Então você tem que fazer essa seja um ser da luz que leva conhecimento para as pessoas. Legal? Vamos ver se dá tempo de responder, vamos ver se tem mais alguém aqui para a gente responder, né? E ele tem aqui, vamos responder o guerreiro aqui, o Carlos Ribeiro de Pedrosa, pelo aquilo que você falou, eu já fiz a conta aqui, em 12/11/2019, eu tinha 34 anos de contribuição, sendo 5 como vigilante. Eu consigo especial para aumentar meu tempo e apresentar no regime antigo? Tenho 54 anos e 6 meses. Veja bem, o Carlos já pegou aqui a nossa conversa, ele já fez o cálculo dele e ele diz que ele tem 5 anos como vigilante. Então vai acontecer sim, né? Se ele já tem 34 anos, dos 34, 5 é de especial, 5 converter para 1.4 vai dar 2, ele tem 34, então já vai fechar 36. Carlos Ribeiro, você já está perdendo um ano, já corre meu carro, corre meu amigo. Carlos Ribeiro, você já está perdendo um ano, você já podia ter feito esse pedido um ano atrás, você já estava lá acumulando valores lá de atrasados para você poder se reorganizar a sua vida. E o bom é que você vai fazer na comum, então você pode permanecer trabalhando como vigilante. Isso não vai ter problema nenhum, tá? Legal? Então você corre lá, Carlos, que você já está de boa, tá? Você já está de boa. Aí tem o Roberto Francisco também, o guerreiro falou assim, Pedrosa, eu tenho 54 anos de idade, 26 anos de vigilante e 6 de cobrador de transporte coletivo. Já faz um ano que está na Justiça Federal. Sabe que eu vou conseguir? Então, claro que vai. Você está esperando o tema 1031, você tem que fazer aquilo que eu recomendei. Ir lá verificar quanto é que vai dar de valores atrasados, qual é o valor do seu benefício, tá? E de repente você pode até fazer um pedido de revisão para converter esse teu período para comum, porque como você tem 6 anos de cobrador aqui, então você já pode de repente multiplicar esse 26 1.4 que vai dar 36, já fecha a aposentadoria comum, mais os 6 que você tem, já dá o 42. Você veja bem, 42 mais 54 já dá o sistema de pontos, que era aquele 85, 95, 86, 96. Então você já vai dar o sistema de pontos, Roberto. E aí você não vai ser prejudicado. Olha bem, Roberto, você vai conseguir o sistema de pontos, que é o mesmo cálculo do valor da aposentadoria especial. Você vai ganhar a mesma coisa. E vai poder permanecer trabalhando. Isso é muito bom. Isso é muito bom, muito bom. Tá certo, Roberto? Fala lá com o seu advogado ou entra em contato com a minha equipe que a gente pode fazer esse pedido de revisão. Então logo saia lá. Não precisa nem esperar o tema 1031 para fazer esse pedido. Tá legal? Estamos aqui terminando, mas ainda o Francisco acabou de entrar aqui. Então eu vou prestigiar o Francisco, que ele é de Brasília, de Distrito Federal, está acompanhando aqui, mandou o WhatsApp aqui. Ele disse que, Pedrosa, posso pedir a revisão quando sair a aposentadoria? Eu já fiz o pedido como trabalhei em uma empresa na escala 5/1. Bem, não entendi muito aqui, mas ele pode fazer o pedido de revisão. Eu acho que ele está fazendo o pedido de revisão que eu acabei de dizer para o Carlos. Pode fazer sim, Francisco. Se você estiver naquela condição de estar aguardando o tema 1031, você pode fazer o pedido de revisão para, de repente, converter para comum, ver se está no sistema de pontos. O sistema de pontos é o que vale antes da reforma da Previdência. Aí você vai conseguir sim, tá legal? Muito bem, mas que muito legal esse programa, gostei pra caramba. E vamos aí, então, já marcar na sua agenda, dia 9 de dezembro, vai ser o dia 25, sabe, o 25 de dezembro vai ser no dia 9. O 25, o Natal do Vigilante vai ser no dia 9, tá certo? Anote aí, 13 horas e 45 minutos, nós vamos entrar no canal Pedrosa Providência, estar acompanhando o julgamento histórico aí
o maior julgamento dos últimos 25 anos aí, que vai impactar a vida de muitos vigilantes, vai impactar a vida de muitos vigilantes diretamente e indiretamente vai impactar todos os vigilantes. Então eu vou ficando por aqui, desejando que você aproveite o final de semana com a sua família. E nós nos encontramos no próximo sábado, aqui na Rádio AMS, a Rádio da Notícia, no programa Hora da Cidadania, comigo aqui, o seu amigo Pedrosa. Até mais, fique com Deus, fui, um abraço no seu coração, tchau.